Olá, meus irmãos. Chegamos hoje ao final do estudo sobre religiões e seitas. Já ficamos conhecendo nas últimas quartas características de algumas religiões e seitas. Nesse estudo de encerramento, eu quero destacar a história dos papas da Igreja Católica. É impossível falar em religião sem mencionar esses homens que comandaram durante os séculos e ainda comanda o catolicismo romano, a maior instituição dentro da maior religião do mundo, que é o cristianismo. Antes do V século, o título Papa, de origem latina, era aplicado aos altos oficiais da Igreja, e especialmente aos bispos. Só depois de meados do V século, que apenas os bispos de Roma foram chamados de Papa. Esses bispos passaram a ter autoridade total sobre a Igreja do Ocidente. A Igreja Católica se apoia nas palavras de Jesus a Pedro em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E defende que Pedro seria o chefe universal da igreja e que sua autoridade seria transmitida aos seus sucessores numa sucessão apostólica. As primeiras gerações de cristãos não entenderam as palavras de Cristo dessa maneira. Tanto que não se vê em todo o Novo Testamento qualquer noção de que Pedro tenha ocupado uma função formal de liderança na igreja primitiva. Vale salientar que os historiadores não encontram uma base absolutamente segura para afirmar que Pedro sequer tenha estado em Roma. Quanto mais para admitir que ele tenha sido o primeiro bispo daquela igreja. A despeito de tudo isso, não se pode deixar de reconhecer que, ainda na Igreja Antiga, os bispos de Roma alcançaram grande proeminência, que o papado, em muitas ocasiões, prestou serviços crucialmente relevantes à Igreja e à sociedade, e que muitos papas foram homens de grande piedade, integridade moral, saber teológico e habilidades administrativas. Ao longo dos séculos, muitos dos principais adventos da história do cristianismo nas áreas de teologia, organização eclesiástica e relações entre a igreja e a sociedade tiveram conexão com a instituição papal. Muitos papas se notabilizaram por seus feitos ao longo da história. No V século, por exemplo, destacou-se sobremaneira a figura de Leão I, considerado por muitos o primeiro papa. Ele exerceu um papel estratégico na defesa de Roma contra as invasões bárbaras e escreveu um importante documento teológico sobre a pessoa de Cristo, o Tomo, e exerceu influência decisiva nas resoluções do Concílio de Calcedônia em 451. Além disso, ele defendeu explicitamente a autoridade papal, articulando mais plenamente o texto de Mateus 16:18 como fundamento da autoridade dos bispos de Roma como sucessores de Pedro. Seu sucessor, Gelásio I, expôs a célere teoria das 12 espadas. Dentre os dois poderes legítimos que Deus criou para governar no mundo, o poder espiritual, que era representado pelo Papa, tinha supremacia sobre o poder secular, sempre que os dois entravam em conflito. O apogeu do papado antigo ocorreu no pontificado do notável Gregório I, ou Gregório Magno, o primeiro monge a ocupar o trono papal. Suas realizações é impressionante. Ele supervisionou as defesas romanas contra os ataques dos lombardos, realizou complicadas negociações com o imperador bizantino, saneou as finanças da igreja, reorganizou os limites de responsabilidade das dioceses ocidentais. Ele foi também o dedicado estudioso das Escrituras. Suas exposições bíblicas, especialmente um comentário ao livro de Jó, foram muito lidas em toda a Idade Média. Seus escritos sobre os deveres dos bispos deram forte ênfase ao cuidado pastoral como uma atividade prioritária. Ele reformou a liturgia, regularizou as celebrações do calendário cristão e promoveu a música sacra, o canto gregoriano. Finalmente, Gregório foi um grande promotor de missões, enviando missionários para vários centros estratégicos do norte e oeste da Europa e expandindo a área de jurisdição do papado. O papado também teve seus períodos sombrios, marcados por imoralidade e corrupção. Um desses períodos ocorreu entre o final do século IX e o início do século XI, quando a instituição papal foi controlada por poderosas famílias italianas. A história revela que 1/3 dos papas dessa época morreu de forma violenta. João VIII foi espancado até a morte por sua própria segurança. Estevão VI, estrangulado.
Leão V, assassinado pelo sucessor Sérgio III. João X foi asfixiado. Estevão VIII foi horrivelmente mutilado. Isso para não citar outros fatos deploráveis. Parte desse período é tradicionalmente conhecida pelos historiadores como pornocracia, numa referência a certas práticas que predominavam na corte papal. O ápice do poder papal ocorreu no pontificado de Inocêncio III, considerado o papa mais poderoso de todos os tempos, aquele que, de fato, concretizou o ideal da cristandade, ou seja, uma sociedade plenamente integrada sob a autoridade dos reis e, especialmente, dos papas. Ele foi o primeiro a utilizar o título Vigário de Cristo. O papa não era somente representante de Pedro, mas também do próprio Jesus. No século XIV, a igreja chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo. Um dos períodos mais extraordinários da história da Igreja e do papado teve início com a eleição do Papa João XXIII em 1958. Convencido da necessidade de uma ampla atualização da Igreja, ele convocou o Concílio Vaticano II, formalmente instalado no dia 11 de outubro de 1962. Esse importante concílio, que teve expressiva participação de bispos do Terceiro Mundo, aprovou resoluções sem precedentes nas áreas de renovação litúrgica, preocupação com os pobres e diálogo interconfessional. O Papa seguinte, Paulo VI, embora mais contido, deu prosseguimento ao Concílio Vaticano II no interesse de construir uma ponte entre a Igreja e o mundo moderno. A eleição do último Papa do século XX, o polonês João Paulo II, aconteceu em 1978, o primeiro Papa não italiano desde o século XVI. Em 81, ele sobreviveu a um grave atentado na Praça de São Pedro. Foi também o Papa que mais se deslocou pelo mundo afora, tendo feito cerca de uma centena de viagens internacionais. Com a morte de João Paulo II, foi eleito Bento XVI, o influente cardeal alemão Joseph Ratzinger, que renunciou ao seu papado no dia 28 de fevereiro de 2013, se tornando o Papa emérito. Em seu lugar, assumiu a cadeira do Vaticano o jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. E para terminar, vale lembrar que do ponto de vista protestante, o papado não é uma instituição de origem divina. Nós não reconhecemos o Papa como representante de Cristo e nem de Pedro. Que Deus nos abençoe.